Primeiro, Adri, muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória como professora. Tá. Bom, antes de fazer artes cênicas, eu já tinha feito um curso de professora, assim, eu, desde muito cedo, sabia que eu gostava de escola, eu sempre gostei muito de ir para a escola, ir para a escola como estudante sempre foi muito prazeroso para mim, sempre gostei muito de aprender, e eu tive uma trajetória escolar no ensino fundamental e médio muito feliz, assim, óbvio que nem tudo foram flores o tempo todo, mas eu fui uma estudante muito feliz, muito contente de estar na escola, de participar das coisas da escola, enfim. E aí, quando eu estava no final do ensino fundamental, na oitava série, né, na época, que seria o nono ano hoje, mas na época era a oitava série, a minha mãe e o meu pai me chamaram para uma conversa, que era a seguinte, assim, e era um papo muito reto, muito sério, que era o seguinte: olha, minha filha, a gente não tem como pagar a sua faculdade. A gente não tem como pagar a faculdade de sua irmã, eu tenho uma irmã mais velha, então essa conversa eu já tinha presenciado ela acontecer 2 anos antes, quando a minha irmã passou por essa fase também do final do ensino fundamental. A gente não tem dinheiro para pagar a faculdade de vocês, a gente não vai pagar a faculdade de vocês. Então, vocês têm duas opções. Vocês podem buscar no ensino médio um curso técnico, que vai dar a possibilidade de vocês terem uma profissão, e aí vocês poderem trabalhar e pagar a faculdade de vocês, se for o caso. Vocês podem fazer o ensino médio básico, né, o ensino médio sem o curso profissionalizante, mas aí quando vocês terminarem o ensino médio, se vocês não passarem no vestibular em uma faculdade pública, vocês vão trabalhar, sei lá, como no comércio, com algum serviço, porque a gente não vai pagar a faculdade de vocês, é isso. Pensa aí o que você quer fazer, mas a gente já saiba que você vai ter que pensar o seu ensino médio projetando o seu futuro profissional. É isso. E na época eu já sabia que eu queria ser professora, eu gostava muito de brincar de escolinha quando eu era criança, e eu cheguei a me envolver, teve uma fase, quando eu estava no ensino fundamental 2, não lembro bem o motivo, nem lembro muito por que aconteceu, porque eu estava no período da tarde, mas a minha mãe e meu pai, sei lá por que, precisaram de uma época que eu ficasse na escola, no período da manhã. Eu não lembro nem por quê, deve ser algum motivo de saúde. E eu lembro que a minha mãe chegou a ir na escola comigo, conversar com uma professora, que foi minha professora na primeira série, a professora Sandra, se eu não podia ficar lá com ela. Eu estudava de tarde na escola, na quinta, sexta, sétima série, sei lá, e ela dava aula para os pequenos de manhã, se eu não podia ficar lá com ela durante as manhãs como ajudante, que na verdade era um lugar para eu ficar. E eu fiquei durante um tempo, foi muito legal, assim, ficar como ajudante, eu era bem mais velha que as crianças, ajudando na organização da sala e tal, meio como estagiária. Então, foi uma situação, uma memória que me motivou a fazer essa escolha. Então, você tinha quantos anos, Dri? Eu não lembro exatamente a série, eu devia ter 12, 13. Ah, tá. Eu não lembro exatamente, mas eu tinha uns 12, 13 anos quando isso aconteceu. E foi durante um tempo curto, isso não durou muito. E isso eu lembro que na época que eu estava na oitava série, né, que eu já tinha 14 anos, foi uma coisa que me motivou a escolher fazer um curso técnico. Então, eu entrei no ensino médio, num curso profissionalizante, que era um curso para professores, é um curso que não existe mais já há bastante tempo. Era um projeto do governo do estado que se chamava Cefam, que eram escolas que funcionavam em período integral para a formação de professores que atuariam na educação infantil ou no ensino fundamental 1. Quando eu entrei no Cefam, que foi em 1999, a legislação estava em processo de mudança. Enquanto eu estava no curso, ela mudou. Então, quando eu me formei, em 2002, no Cefam, né, é um curso de 4 anos, eu fiz um ensino médio de 4 anos. Quando eu me formei em 2002, eu já poderia apenas atuar no ensino infantil, né, na educação infantil, não mais no ensino fundamental 1, somente se eu fizesse alguma complementação pedagógica
ou pedagogia, ou uma complementação, que não precisaria ser o curso de pedagogia completo, poderia ser um curso de curta duração, e aí sim eu poderia dar aula no ensino fundamental 1 também. Então, eu já gostava de escola, e eu quando eu entrei nas artes cênicas, eu já era professora. Eu nunca tinha dado aula em sala de aula, mas eu já tinha feito 1 milhão de horas de estágio, 1 milhão, a carga de estágio que a gente tinha no magistério era muito maior do que a carga de estágio que eu fiz na graduação, porque era assim, todos os dias da semana durante 2 anos, à tarde. Então, quando eu entrei na graduação, eu já sabia que eu queria ser professora, mas eu fiz um desvio, né? Eu terminei o magistério, e durante o magistério, né, durante o ensino médio, que eu descobri o teatro. Eu sempre estudei em escola pública, então eu nunca tive aula de teatro. Fazia algumas coisas, né, apresentava alguns trabalhos com teatro, mas nunca tinha tido aula de teatro. E aí, no ensino médio, também não tinha aula de teatro, mas a gente tinha um incentivo muito grande para buscar estratégias diferentes para fazer os trabalhos não só das disciplinas pedagógicas, mas das disciplinas também do núcleo comum. E durante o ensino médio, por conta de um festival que eu entrei de gaiato, que era um festival de poesia, e aí uma amiga minha compôs uma poesia e queria apresentar essa poesia, e eu fui com ela apresentar uma cena da gente declamando a poesia. Eu descobri que tinha um curso de teatro num sindicato, porque um dos jurados desse concurso de poesia era professor de teatro nesse curso, e que é o Aldo Valentim, que hoje trabalha em Brasília, no governo do Bolsonaro. Que tragédia. E ele é meu primeiro professor de teatro, mas enfim, entrei nesse curso, no Sindicato dos Condutores, e me apaixonei pelo teatro. E então eu sabia que eu queria fazer teatro, e no final do curso eu estava um pouco saturada de algumas discussões, sobretudo ligadas à alfabetização, que era o núcleo forte no final do curso. Estava muito saturada disso. Prestei vestibular para as artes cênicas, mas não com o intuito de fazer licenciatura, e sim de fazer bacharelado e sair como atriz do curso. Entrei, né, no curso de artes cênicas, não achei que ia entrar, porque eu não tinha feito cursinho, eu tinha estudado em casa, fiz um curso que era um curso profissionalizante, então eu achei mesmo que eu não ia passar, mas passei no vestibular, entrei no curso de artes cênicas, e fiz todo o primeiro ano acreditando que escolheria no final do ciclo básico, né, no final do segundo ano, na época, o currículo, a gente tinha o ciclo básico, e escolhi a habilitação no final do segundo ano, só que eu entrei em bacharelado, então teria algumas opções, licenciatura não era uma delas, mas eu acreditei que eu faria a escolha pela habilitação interpretação, que era o nome na época, e era isso. E aí eu precisava trabalhar, porque meus pais me avisaram desde que eu estava na 8ª série que eles não pagariam a minha faculdade, mesmo sendo uma faculdade gratuita, tinha custos, né? E aí eu precisava de uma bolsa de estudos, né, uma bolsa para permanecer na universidade, e consegui uma bolsa por intermédio de uma colega do magistério, que estava cursando pedagogia, foi ela que me indicou para eu entrar na escola de aplicação como bolsista, num projeto na biblioteca. Então, em 2004, no segundo ano, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu iniciei o trabalho na biblioteca da escola de aplicação, que era um trabalho como contadora de histórias. Então, quinzenalmente, eu tinha encontros com as turmas do Fundamental 1, contava histórias, e era um processo muito autoral, assim. E isso não tinha nada de bonito, assim, de ideal, né? Não era um ideal, era uma coisa assim, vai lá e se resolve. Então, o que era legal também. Então, eu selecionava o livro que eu achava que ia ser legal, eu selecionava o modo com o qual como eu ia abordar esse livro, se eu ia ler, se eu ia contar, né, com as minhas palavras, se eu ia criar algum tipo de encenação, se eu ia usar outros objetos, outros elementos, ou o livro físico mesmo, enfim. Eu tinha muita liberdade para fazer o que eu quisesse, e eu falo que esse trabalho na biblioteca foi o meu grande trabalho, foi o meu grande laboratório de atriz durante a graduação, porque eu tinha que inventar
A cada 15 dias, 5 apresentações diferentes. Nossa. Porque era uma para cada turma, a cada 15 dias. Então, era muito legal, assim, e era um trabalho que eu fazia com maior prazer, para mim era divertidíssimo, eu me envolvia com as crianças, foi muito, muito legal. E eu fiquei na biblioteca da Escola de Aplicação de 2004 até eu me formar, até 2007. Tive todas as bolsas possíveis e imagináveis, renovei quantas vezes foi possível, porque era do meu interesse e era também do interesse das pessoas que trabalhavam e trabalham ainda na biblioteca, né? A Luana está lá até hoje. E a gente era muito satisfeita com o meu trabalho, eu e elas, e a gente se dava muito bem. Era um trabalho muito gostoso, porque não era só contar a história, era contar as histórias e auxiliar nos empréstimos. As crianças pegavam livros emprestados, então oferecer livros, mostrar que livros eram legais, explicar como é que era cada sessão, tirar dúvidas, tinha a prateleira de educação sexual, que era sempre uma aventura, porque todo mundo queria ver os corpos das pessoas peladas, eu não achava nada demais, mas tinha os funcionários que achavam um absurdo, então era sempre uma aventura, então um trabalho muito legal. Eu comecei esse trabalho na Escola de Aplicação em 2004, e foi no segundo ano, né, e eu tinha que fazer a escolha da habilitação no final desse ano. E aí eu comecei a achar e querer fazer licenciatura e não bacharelado. E aí eu prestei uma prova de transferência interna, eu tive que fazer uma outra prova, concorrendo com outras pessoas para conseguir acessar a vaga da licenciatura. Eu fiz isso no segundo ano do curso, consegui acessar, inclusive eu disputei essa vaga com a Dodi. Nossa! Nós fizemos prova juntas na época, o nome dela não era Dodi ainda, mas nós fizemos prova juntas. E outra pessoa. Oi? A Dodi era do bacharelado também? Não, porque nessa prova tinha gente do CAC fazendo e tinha gente da USP, tinha gente do FEFELESH querendo fazer transferência. Então, tinha uma vaga aberta e as pessoas que estivessem interessadas se inscreveram para fazer a prova de transferência. A Dodi não era nem do CAC. Acho que ela era do FEFELESH na época, não lembro. Não lembro qual foi a graduação da Dodi. Ou uma das graduações, que acho que ela fez mais de uma. Mas, de qualquer forma, enfim, eu passei nessa prova, era uma prova escrita, eu passei nessa prova e ingressei na licenciatura em 2005. E eu era bolsista na Escola de Aplicação, sendo aluna da licenciatura. Fora isso, eu fiz estágios, eu fiz, na verdade, alguns estágios na Escola de Aplicação, nenhum deles com a professora de teatro da escola, mas eu fiz alguns estágios na escola, mas eu também fiz estágio em outros locais, mas sempre locais de educação, né, de ensino não formal. Eu não fiz nenhum estágio de ensino formal de teatro durante a graduação. E aí, bom, fui, né, curtindo fazer, trabalhava, e aí tem uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, que é amiga de turma, Rafaela Oiara, que eu não sei exatamente como ela descolou isso, a gente estava já no último ano de graduação, 2007, não sei como ela descolou isso. Ela dava aula de teatro na FEA, paga pelo centro acadêmico, era um curso livre para estudantes de graduação, e aí ela precisou viajar uma época e eu a substituí durante um mês de trabalho. Passou um tempo, eles iam ampliar, eles iam aumentar o número de vagas, e aí ela me chamou. Então, no último ano de graduação, eu era bolsista no primeiro semestre na aplicação, eu dava aula na FEA, e aos finais de semana, eu participei de uma boiada, que não existe mais também na USP, que chama Estação USP, chamava, né, Estação USP, que era uma parceria da USP com prefeituras do interior de São Paulo. E aí, vários estudantes, não só de artes cênicas, de vários cursos, iam aos finais de semana oferecer atividades em centros culturais, casas de cultura, normalmente atividades de arte, de cultura ou de esporte, nessas unidades parceiras, né? A minha unidade era em Brotas, então, quinzenalmente, eu e a Cecília, que era uma outra colega, a gente era dupla, viajava para dar oficina de teatro para os adolescentes em Brotas. Então, o último ano eu estava enlouquecida, trabalhando em 3 lugares. Nossa. Mas antes disso, né, tô falando do ano que eu
me formei, mas teve um evento que aconteceu antes, em 2006, eu estava no terceiro, né, no quarto ano, né, porque eu me formei em 5, mas eu estava no quarto ano, mas eu sabia que não ia me formar naquele ano, que mudou um pouco também a minha trajetória, que não foi uma escolha, né. O meu pai descobriu que estava com câncer, um câncer bastante agressivo, foi descoberto relativamente no começo, um câncer na garganta, bastante agressivo, e ele precisou fazer uma cirurgia e radioterapia. E assim, meu pai era o provedor da casa, a minha mãe chegou a trabalhar quando ela era mais nova, meu pai era comerciante, a minha mãe era manicure, mas a minha mãe chegou a trabalhar até quando a gente era adolescente, mas aí ela parou, porque meu avô teve Alzheimer durante muito tempo, então ela parou, na verdade, de trabalhar, não era por causa da gente, era por causa, para dar um apoio para minha avó e para o meu avô, porque eles estavam ali numa velhice bastante complicada, minha avó com problemas de visão, problemas de diabetes sérios, e meu avô completamente viajante, cada vez mais, por conta do Alzheimer, assim. Chegou uma fase que ele não sabia quem era ninguém, não sabia nada, e era um grande bebê para ser cuidado, assim. Vocês moravam em Osasco, Dri? A gente morava em Osasco, não morávamos onde eu moro hoje, é um outro bairro, e os meus avós moravam assim, o fundo da casa dos meus avós dava fundo com a minha casa. Então, cada um tinha na sua casa, mas a minha mãe ficava muito na casa da minha avó, porque era isso, dar banho, dar comida. Minha avó não tinha a menor paciência, nunca entendeu por que ele falava essas coisas, então era bastante complicado. Tem uma coisa assim, né, os meus avós eram né, que faleceram, e a minha mãe também, eles são imigrantes. Os meus avós não conviveram com as pessoas velhas da família deles. As pessoas velhas ficaram em Portugal, eles vieram para o Brasil e nunca conviveram com as pessoas velhas da própria família. Então, eles não sabiam o que era a velhice, até eles viverem a velhice. Então, a gente acha que é por isso que a minha avó não entendia. Ela nunca conviveu com uma pessoa de 80 anos, de 70 anos. Mas voltando, meu pai teve câncer e ele era o provedor da casa. Eu ganhava dinheiro, porque eu trabalhava em um monte de coisa, mas óbvio que eu não era capaz de me sustentar e muito menos de sustentar a minha família inteira. Mas o meu pai, a minha irmã, estava para casar, ela estava de casamento marcado, ela já tinha casa, ela ia mudar, e ficaríamos eu, minha mãe e meu pai, e o meu pai, a gente não sabia se ele ia ter, primeiro, se ele ia sobreviver ao câncer, e segundo, se ele teria condições de voltar a trabalhar. E isso foi uma situação muito concreta para mim de que eu precisava terminar a faculdade com um emprego garantido. Porque era possível que eu precisasse ser a pessoa, eu precisasse me tornar o arrimo de família. E eu me tornei durante esse tempo, aí em alguns momentos, por conta de situações de saúde, eu me tornei arrimo de família. O meu salário de professora, em alguns momentos, sustentou a minha casa. A casa dos meus pais, não a minha casa, a casa dos meus pais. Então, durante o último ano de faculdade, trabalhando nesses rolês, tudo que eu falei, lá na FEA, dando aula de teatro, ainda como bolsista na biblioteca, e lá em Brotas, isso tudo no primeiro. E aí eu decidi, né, por conta dessa possibilidade de ter que ser arrimo de família, né, de ter que trabalhar para sustentar a mim e ajudar os meus pais, eu resolvi que eu ia prestar concursos. E eu comprei umas apostilas na banca de jornal, apostila para preparar para concurso de professor, né, pela internet, na banca de jornal, e comecei a prestar concursos. Eu prestei vários concursos, em várias prefeituras aqui da região metropolitana, da Prefeitura de São Paulo, concurso a professor do Estado. Eu prestei muitos concursos durante meu último ano de faculdade, porque eu sabia que algum deles eu ia passar, e aí eu teria um emprego garantido. Bom, no segundo semestre, acabaram vários empregos, e só continuei na FEA, porque a minha última bolsa acabou e não tinha mais como renovar, porque eu já tinha tido todas as bolsas possíveis e impossíveis na escola de aplicação. Brotas era durante um semestre mesmo só, o projeto, e eu continuei dando aula na FEA e fiz meu TCC lá na escola de aplicação. E em novembro, outubro, sei lá, eu recebi a notícia de que eu passei no concurso do Estado e logo depois também passei no concurso da Prefeitura de São Paulo. Tanto que eu não colei grau com a minha turma, eu colei grau na sessão de alunos, em dezembro,
eu e outras pessoinhas que estavam na mesma situação que eu, porque a gente precisava de diploma para poder assumir. E eu comecei a trabalhar na rede estadual em fevereiro de 2008. Eu me formei em dezembro de 2007 e eu comecei a dar aula em fevereiro de 2008. Eu não tive momento de desemprego. No finalzinho do ano, quando a gente estava organizando a semana da licenciatura, eu fui colocada frente a um dilema de novo, assim. Porque na época, né, a gente tem que pensar que era 2007 isso. E a gente estava ali no auge do vocacional, né? A gente tinha muitas unidades do vocacional e a Malu dava para gente, na época, ela oferecia para quem quisesse uma carta de referência para a gente buscar emprego no vocacional. Eu tenho a minha carta de referência guardadinha até hoje. E aí eu falei, podia ter, porque era um trabalho muito mais legal. O salário era melhor, era muito mais light, muito mais leve do que a carga didática que eu teria na rede estadual. Mas era isso, era um contrato de um ano. Não tinha renovação automática. Eu falei, eu não posso me dar ao luxo, nesse momento da minha vida, de ter um emprego que eu posso não ter. Eu preciso ter um emprego que eu saiba que, se a minha família precisar, tem esse salário para a gente sobreviver. Então, eu não fui para o vocacional, eu fui para a escola pública, comecei a dar aula em fevereiro no estado, demorou um pouco mais para as burocracias do concurso da prefeitura se desenrolarem, então eu comecei na prefeitura de, tipo, abril, o que foi muito estranho, né, porque foi no meio do ano letivo, então foi um negócio meio estranho, mas foi. E eu trabalhei nesses 2 empregos, né, eu trabalhava em 2 redes, eu trabalhei em 2008, assim, 2009, assim, e 2010, assim, juntando dinheiro, primeiro porque aí meu pai, nesse meio tempo, melhorou, voltou a trabalhar, outros problemas de saúde, porque foi minha mãe que teve câncer, todo mundo tem câncer na minha família. Então, minha mãe também ficou doente, teve uns percalços aí, mas eu não precisava mais ser o arrimo de família, mas eu também tinha uma vontade muito grande de ter a minha casa, né, e como eu tenho ela hoje, e uma casa própria. Eu não queria pagar aluguel, porque eu acho que aluguel é um dinheiro que você sua muito para ganhar e você dá muito rápido para a pessoa que é o dono do imóvel. Então, eu estava juntando dinheiro para conseguir dar entrada no imóvel. Então, eu trabalhava nessas 2 redes. E em 2010, eu recebi um telefonema de uma pessoa, de uma professora que eu conhecia. Ela era professora de Fundi 1, quando eu era estagiária, né, bolsista na escola de aplicação. A professora Carla, agora ela ocupava o cargo de diretora da escola de aplicação. Ela me ligou, me falando que a professora de teatro tinha pedido demissão, porque a Dirce, que era professora, passou no concurso para ser docente na UFO, ela está lá na UFO até hoje, na Federal de Uberlândia, e ela foi foi ser feliz lá, foi trabalhar como docente em Uberlândia, e tem na época, e até hoje, tem trâmites muito complicados para abrir concurso. Hoje não tem nem concurso, né, porque a reitoria não contrata ninguém. Mas na época existia a possibilidade, em 2010, mas era um processo lento, burocrático, para contratar uma pessoa efetiva. Uhum. E eles precisavam de alguém temporário para cumprir aquele tempo ali até o concurso. Isso era, sei lá, de setembro a dezembro. Era por tempo determinado. E eram muitas aulas e tal. E aí eu não daria, né? Estando no estado e na prefeitura, eu não conseguiria fazer isso, né? Mas eu estava muito insatisfeita com a rede estadual. Eu gostava das pessoas, adorava os meus alunos, gostava da escola onde eu trabalhava, era uma equipe muito legal, mas me incomodava, assim, né, o abandono na rede estadual de tudo, assim, de tudo. De não ter papel higiênico, assim, de não ter nada, assim, abandono. E me incomodava, além do abandono, o dinheiro que era gasto naquelas apostilas malditas que a gente tinha que usar. E que em 2010 não era mais proposta, virou currículo. E é até hoje. Então aquilo me irritava num lugar assim que me dava uma gastura. Então eu falei, bom, eu não vou, já que eu não vou ficar aqui mesmo, eu vou chutar o estado. Se eu não conseguir ficar na aplicação, eu presto concurso de novo e eu vou passar de novo em algum momento, mas eu tenho outro emprego.
Então, eu fui trabalhar na escola de aplicação como temporária e continuei na prefeitura como efetiva. Uhum. Trabalhei lá até o final de 2010, teve o concurso, eu prestei esse concurso, eu não passei nesse concurso, ele foi em 2011, mas eu não passei, também ninguém passou. Passaram 2 pessoas para a segunda fase, eu não passei para a segunda fase, mas passaram 2 pessoas para a segunda fase, eu conheço uma delas, e até essas pessoas não passaram também. Não sei por quê, porque X não se divulga, mas elas também não passaram. Então, eu fiquei como temporária, de novo, fui ficando como temporária. E aí, até conseguirem abrir o concurso de novo, eu fiquei como temporária 2011 inteiro, 2012 inteiro, e no final de 2012, conseguiram a autorização da reitoria para abrir novamente o concurso. Aí, eu prestei o concurso de novo. E aí, eu passei no concurso. E aí, em 2013, eu ingressei na escola de aplicação como efetiva, e aí eu larguei a prefeitura. Uhum. Você recebia bem menos como temporária nesses anos, né? Quando eu fui temporária da primeira vez, que foi no primeiro contrato, que era um contrato de tempo determinado, né, que antes, né, que era de setembro a dezembro, eu ganhava um salário relativamente equiparado, porque como eu trabalhava menos horas, eu ganhava menos, mas ele era coerente. Uhum. E eu ganhava esse dinheiro pela FAF, que era a Fundação de Apoio à Faculdade de Educação. Não era a Faculdade de Educação que pagava o meu salário, era a FAF. Depois isso passou a não poder existir mais, porque a FAF não tinha mais dinheiro e algum imbróglio burocrático que eu sinceramente nunca entendi, também nunca fiz questão de entender o que aconteceu. Quando eu fui ser contratada novamente, né, no ano seguinte, já em 2011, já não podia ser esse processo, era um outro processo, era a Faculdade de Educação que me pagava, o setor de compras que me pagava, e aí sim, era um salário bem menor do que o salário das pessoas, mas me dava muito prazer, era um trabalho que me dava, assim, um prazer, não que na prefeitura não me desse prazer, me dava também, mas na prefeitura eu não era professora de teatro, né, e era uma coisa que me pesava muito no coração. Na prefeitura eu dava aula na EJA, dava aula no ensino fundamental 1, no Fundo 2, variava aí dependendo do ano da atribuição, mas normalmente eu era a única professora de artes do período. E eu achava muito sacanagem ficar dando aula só de teatro, porque tinha aluno que não gostava de teatro, gostava de música, gostava de artes visuais. Então eu tentava mesmo variar as práticas, porque era isso, assim, eu achava muito sacanagem ficar fazendo teatro com gente que não quer. É um martírio fazer isso durante 4 anos, só ter aula de teatro, se você não gosta de teatro. Uhum. E na escola de aplicação eu era professora de teatro, fora que, assim, as condições de trabalho sempre foram muito melhores, mesmo com um salário inferior aos dos meus colegas, as condições de trabalho eram sempre muito melhores, sempre, mesmo com o contrato mais precário que eu tive. A organização escolar, né, como a escola opera, é muito diferente. E isso tem a ver com as pessoas que estão lá, porque é muito mais difícil passar no concurso da escola de aplicação do que passar no concurso público. Então, os profissionais que estão lá na escola de aplicação, na sua maioria, têm uma formação de excelência, não posso dizer o mesmo na rede pública. A maior parte dos funcionários que trabalham na escola de aplicação só trabalha na escola de aplicação. A maior parte dos professores que trabalham na rede pública trabalham em 2, 3 escolas. Tem regimes de trabalho desumanos. Eu vivi um regime de trabalho desumano durante anos da minha vida. Eu sei o que isso significa. Em muitos momentos eu falo, era um trabalho, sim, tem 6 turmas. Essas 2 eu vou fazer um negócio legal, que vai gastar uma puta energia, e eu vou cozinhar as outras 4 no fogo morno. Aqui no fogo baixo, depois eu inverto. Se eu fosse dar todas as aulas que eu tinha que dar, me dando 100%, eu ia ficar doente. Sem voz, sem energia, doente mesmo. Porque era uma carga de trabalho, assim, no ano que eu dei mais aulas, que foi 2009, eu entrava para trabalhar todos os dias às 7 horas da manhã, com exceção de 2 dias da semana, eu saía às 9 da noite. Nossa. Com exceção de 2 dias da semana que eu terminava às 6 da tarde. Os outros 3 dias era das 7 da manhã às 9 da noite.
Nossa, Então, sem tempo para planejar, para corrigir, para fazer todos os outros trabalhos que precisam. é um regime desumano, desumano. Então, na escola de aplicação, o clima sempre foi muito outro, por isso também, porque as pessoas têm uma relação de identidade. Eu sentia que tem uma questão de território, de identidade nas escolas pelas quais eu passei na rede pública. Mas isso é muito mais frágil, tem a ver com as pessoas, né? Tem a ver com as estruturas que possibilitam as pessoas operarem naquele lugar. A impressão que dá é que a coisa é feita para não funcionar, e não feita para funcionar. Então, é muito difícil, assim. E olha que eu passei por escolas que tinham equipes interessantes, pessoas que estavam testando coisas novas, conheci pessoas muito bacanas, assim, que estavam tentando fazer coisas, manter uma chama, assim, uma relação com os estudantes, e outras pessoas que não, estavam ali aguardando mesmo a aposentadoria, ou algum emprego melhor que se aparecesse, com certeza essas pessoas correriam para esse emprego. Bom, quando eu entrei na aplicação como efetiva, eu até poderia ficar ainda na prefeitura, mas eu não quis. Aí eu pedi exoneração na prefeitura de São Paulo e ingressei em 2013 na escola de aplicação como professora efetiva, estou lá como efetiva até hoje. Durante esse tempo, sempre dei aula de teatro, mas vivi outros papéis aí na escola de aplicação. Eu já atuo à frente do programa de gênero e sexualidade, já há alguns anos. Eu fui supervisora do programa PIBID durante 4 anos. Uma das supervisoras, né, éramos eu e a Maria Cláudia, supervisoras do programa dos bolsistas do programa PIBID, que era um programa da ECA, mas que os estudantes atuavam lá na escola, né. Trabalho com formação de professores através das bolsas PUB, e já trabalhei na Associação de Pais e Mestres, inclusive ocupando durante 9 meses, não, 10 meses, não sei quantos meses, quase um ano, o cargo de presidente da Associação de Pais e Mestres, da Escola de Aplicação. Então, já atuei também em outros aí papéis, mas basicamente eu sou professora de teatro na escola, e é isso, assim, tô lá até hoje, entrei no, assim, quando eu estava trabalhando no Estado e na Prefeitura, eu fiz uma especialização, que é de um curso da USP, na época era no Centro Universitário Maria Antônia, hoje é na USP mesmo, no campus, quer dizer, hoje eu não sei, porque hoje não tem nada no campus, as pessoas estão nas suas casas fazendo coisas online, mas antes da pandemia, essa especialização estava no campus, né, que aí eu escolhi fazer essa especialização porque a ideia era ter um olhar mais abrangente para as várias linguagens da arte, porque como professora da rede pública, eu dava aula de várias coisas, não só de teatro, e depois fiz essa especialização entre 2010 e 2011, e agora em 2016 eu decidi que, não, 2017, eu decidi que eu ia tentar o mestrado, fiz um projeto e ingressei no mestrado no começo de 2018. Vou finalizar, se tudo der certo, este ano. Vai dar certo. É isso. Essa é um pouco da minha trajetória. Tem um monte de outras coisas, né? Porque eu falei o que é mais visível, eu acho, assim. Mas tem um monte de atravessamentos, assim, pessoas que eu encontrei, pessoas que eu desencontrei, mas eu acho que, pensando nas coisas que são mais, assim, concretas ou mais estáveis, talvez, ou que duraram mais tempo, ou que tiveram maior impacto, são essas coisas. Dri, a outra pergunta é: de onde você parte quando você vai dar uma aula? Não sei, depende. Não acho que tem um ponto de partida específico. Acho que é muito contextual, a coisa é muito desenhada no caminho mesmo, assim. Eu parto, às vezes, de uma inquietação que é minha, de uma sensação de que algo precisa ser feito ou impulsionado ou provocado, seja em termos de ideias, de troca de ideias, seja em termos de ação, e aí eu parto de uma
de uma percepção que é minha e de uma intencionalidade que é minha mais clara. E aí é mais fácil, né? Porque quando você faz isso, a coisa vem de você, mas ela não vem só da minha cabeça, não tiro das vozes da minha cabeça, assim, né? Tem ali uma percepção disso no jogo com as pessoas que estão comigo, os estudantes ou as estudantes. Mas eu sinto que tem esse lugar de eu sinto que tenho uma responsabilidade como professora de fazer com que eles consigam se aventurar pelos caminhos do teatro, com tudo que tem a ver com isso, em termos de afeto, de cognição, de relação, de ação. Então, eu sinto que é meu dever promover esses caminhos, é o que vem de mim, porque a necessidade eu estou achando que eles têm, não estou perguntando para eles se eles têm mesmo, mas tem a ver com uma responsabilidade que eu vejo como professora de escola pública, que é, né, fazer com que os estudantes e as estudantes acessem um direito a essa linguagem, a esses conhecimentos, à cultura, à arte, à educação, à socialização, ao conflito, à risada, a um monte de coisa, mas é um direito deles vivenciar numa escola um processo artístico e um processo educativo. Então, eu parto muitas vezes desse lugar, que você viu que é um monte de lugar, né? Não é um lugar só. Mas ele é, vamos dizer assim, uma nebulosa de coisas. Uhum. Eu não parto só dessa nebulosa, eu parto, às vezes, de uma outra nebulosa que vejo na ação concreta com os estudantes ou com as estudantes que tem algo que precisa ser remetido, que precisa ser movimentado. Pode ser assim, eu não entenderam nada, vou ter que pensar num outro jeito de falar o que eu falei ou de fazer o que eu fiz. Ou pode ser, nossa, eles entenderam tudo, mas eles não se empolgaram, não se entusiasmaram, e isso, de alguma forma, não os movimentou como pessoas. Isso está no nível da informação, do maravilhinho ali, check. E aí eu parto desse lugar que é o incômodo para pensar alguma coisa. Esse é um outro caminho. Tem outra nebulosa também, né? Porque aí é isso, às vezes entusiasma uns, não entusiasma outros, passa muito também pelo meu dia, o que aconteceu naquele dia, porque afinal de contas eu sou uma pessoa que está vivendo também, então às vezes isso passa por mim, enfim, tem a ver com uma percepção do outro, né? Sim. É uma outra nebulosa. Tem uma terceira nebulosa, que essa é da ordem do imponderável mesmo, que é uma vontade irresistível, às vezes, de improvisar. Eu já vivi isso em alguns momentos, que é assim, não sei de onde vem essa ideia, eu consigo, a posteriori, rastreá-la, mas ela não existe a priori. Que é, no meio da aula, tá rolando alguma coisa, e aí eu tenho um insight de propor uma mudança, um jogo diferente, uma dinâmica diferente, e não tem a ver com uma percepção necessariamente consciente de necessidade. A necessidade vem de um outro lugar, que é o lugar dos afetos, assim, da invencionice mesmo. Assim. Nossa, isso é tão legal se a gente fizesse assim, vou testar. Que é um outro lugar, assim. Isso também acontece. E tem um terceiro lugar, né? Não, quarto, né? Já contei terceiro. Tem um quarto lugar que é esse lugar de criar algo com eles a partir do que eu pergunto a eles diretamente, eles os estudantes, né? Os estudantes, as estudantes, mas não só eles, os estudantes, tem também os outros companheiros meus que são os estagiários e bolsistas. Eles também são eles, né? Mas isso vem de um lugar que eu pergunto para essas outras pessoas diretamente, e aí, o que vocês querem? Ou eu crio uma estratégia para que apareçam desejos, vontades, ideias. E aí, obviamente, que não parte só de mim, é um conglomerado. Essas 4 nebulosas, vou chamar assim, elas não são separadas, elas estão se confundindo o tempo inteiro. Então, por isso que eu falei, eu não sei.
Porque eu consigo, muitas vezes, a maior parte das vezes, eu consigo estabelecer de onde eu parti a posteriori. Depois de ver o processo, né, começa a rastrear de trás para frente, e eu falo, olha, saiu daqui, que coisa louca. Mas, às vezes não, às vezes é um processo mais linear mesmo, mas normalmente essas coisas elas vão se embaralhando, assim. Eu sinto que cada vez mais eu tenho esse processo de embaralhamento, porque eu provoco esse processo de embaralhamento. Ele não é eu acho que ele é um dado concreto da profissão professor, se o professor de verdade está vivendo esse processo vivo, vivendo mesmo, né? Esse processo vivo de ensino e aprendizagem, essa troca, eu acho que esses atravessamentos, eles existem. Mas eu, Adriana, conscientemente provoco esses embaralhamentos. Eu tento criar estratégias para embaralhar, que é para puxar o meu próprio tapete, inclusive, para que eu, cada vez menos, tenha processos lineares. Isso é provocar. Sim. Dri, deixa eu só abrir aqui que fechou a lista de perguntas. Já que você está falando do planejamento, que você é um processo de escuta, né, também do outro, como você vê a relação professor-aluno? Eu vejo que é uma relação muito contraditória. Ela é paradoxal, assim. Eu acho que essa é a beleza mesmo, né? Porque acho que, ao mesmo tempo, tem uma questão nossa, professores adultos, né? Estou me colocando aqui como professora de crianças e adolescentes. Não sou professora de adultos. Acho que aí talvez seja uma outra relação. Estou falando de ser professora, né? Relação professor-aluno, pensando que o aluno ou a aluna é uma criança ou uma pessoa adolescente. Acho que tem uma coisa da gente de dar as boas-vindas ao mundo social, ao mundo público. E que isso é uma tarefa nossa, e que às vezes é uma tarefa chata, porque ela vai fazer com que coisas que as pessoas, sejam elas crianças, adolescentes ou até adultas, coisas que as pessoas querem dizer, querem fazer, querem ser, simplesmente não cabem no mundo público. Porque você, mas eu não gosto das pessoas travestis. Não interessa. Isso não interessa. Você pode não gostar, eu não estou nem aí, você vai participar da atividade mesmo assim, e a pessoa travesti vai estar aqui. E você vai ter que aceitar ela. Não interessa se você gosta ou não. Nesse lugar, assim. Então, esse é um lugar que ele é assimétrico, ele é um lugar de poder, e esse lugar de poder não pode ser escamoteado, não pode ser, não pode fingir que ele não existe, porque ele sempre está lá, mas ele não é um lugar de poder no sentido do pequeno poder de você dominar as outras pessoas e tal. Tem muito mais a ver com essa possibilidade e essa potência de transformação, não só daquelas pessoas, mas do mundo, né? Que, no fim das contas, tem escola. Porque a gente quer que o mundo seja melhor, que as pessoas sejam melhores, que tenha menos violência, que tenha mais equidade, que as pessoas sejam mais sensíveis, que as pessoas sejam mais cultas, que as pessoas sejam melhores. Então, tem esse lugar, que é um lugar da relação de aluno-professor, que ela é assimétrica, ela é uma relação de poder, e eu tenho mais poder que o aluno, e o poder de decisão é meu. Então, tem coisas que não são negociáveis. E que é um lugar de autoridade que eu não abro mão e que eu não estou nem aí para as pessoas que acham que isso é autoritarismo, porque eu acho que tem um valor muito, muito importante nisso, que é a gente não escamotear o nosso papel de adulto da relação. Sim. Mas eu acho que esse é um lugar da mesma forma que eu falei que o planejamento é um emaranhado, eu acho que relação professor-aluno, porque somos pessoas, elas são emaranhadas, né? Elas não são transparentes. Porque somos pessoas, né? Nem porque porque somos professor-aluno, é porque somos pessoas. Então, acho que esse é um lugar
da relação professor-aluno. Tem um outro lugar que é uma relação que é da contaminação, que aí não tem a ver com o fato de ser professor-aluno, tem o fato com ser artista, que aí eu acho que é uma concepção que anda cruzada, né, entretecida com essa ideia que eu falei da autoridade, na forma como eu tento agir, né, que é, eu sou uma pessoa que gosto de arte, faço arte, porque o que eu acredito que eu faço na aula é arte, é promover experiências artísticas, me considero uma pessoa artística e tenho uma história, uma experiência artística. Os meus alunos e alunas, crianças e adolescentes, independente da idade, eu os vejo como artistas também. Uhum. E nesse sentido, não tem este lugar necessariamente assimétrico. Nesse lugar de sermos artistas, uma comunidade artística, a gente está ali equilibradamente como artistas compartilhando, desdobrando coisas da arte, coisas do teatro, noções teatrais. Nesse lugar, nós estamos numa relação mais horizontal. Mas essa relação, ela não anula a outra, assim como a outra não anula essa. Elas são, embora diferentes, coexistentes. Você congelou, não sei se eu congelei. Deu certo aí? Não, deu certo. Então, eu acho que essas duas relações, elas são coexistentes. Nós, enquanto comunidade artística, estamos aqui desdobrando a arte, mas, ao mesmo tempo, eu sou professora de vocês e eu sou responsável por inaugurar e por trazer esse mundo para vocês e trazer vocês nesse mundo. Então, às vezes é contraditório mesmo. Principalmente porque eu vejo que os estudantes têm muita dificuldade, eles não têm dificuldade de operar nesse lugar assimétrico. Eles têm muita dificuldade, muitas vezes, de operar nesse lugar, de se reconhecer como numa relação horizontal. Porque uma relação horizontal, ela vai pressupor que todo mundo é corresponsável pela aula. Que a responsabilidade da aula funcionar não é só minha, é de todo mundo. Então, todos têm que participar, todos têm que chegar na hora, todos têm que colaborar, todos têm que ouvir quando alguém está falando. Quando tem uma regra de jogo, a regra precisa ser respeitada, né? A gente precisa manter as relações de uma forma amigável, hospitaleira, digamos assim, para que as pessoas se sintam à vontade de se expressar e explorar o próprio corpo, a própria voz, né, os seus próprios movimentos. E este lugar, eu acho que ele é mais difícil, porque parece que a relação, né, a princípio, parece que a relação assimétrica, que ela é a mais difícil. Eu não acho que é. Eu acho que é a outra. Porque a gente vive num mundo em que essas relações de coexistência, onde todos somos responsáveis por uma coisa que é coletiva, elas não existem. Tá aí o coronavírus, que a pessoa tem que receber uma multa para botar uma máscara, que é um negócio que é um absurdo. Tem que inventar uma multa para a pessoa ser obrigada a pôr uma máscara, para a pessoa ter que inventar um feriado para a pessoa não sair de casa, sendo que não precisa sair. Porque é isso, a gente vive num país que essa relação com o coletivo, com aquilo que é público, da polis mesmo, no sentido de que nós somos uma coletividade e somos responsáveis por ela, isso é de uma fragilidade gigantesca. E quando a gente se coloca de forma horizontal, a gente está dizendo que a gente é uma comunidade. Só que a gente não sabe ser comunidade. Então, acho que esse é um desafio desse lugar da relação professor-aluno. Lidar com essa incoerência e com esse descompasso, com essas coisas que estão coexistindo, mas muitas vezes brigando entre si, e ao mesmo tempo cuidar muito bem das duas, porque as duas têm importâncias grandes. Sim. Isso que você falou da questão da assimetria, e que tem coisas que não são negociáveis, que você tem uma responsabilidade muito importante, e isso que eu venho direcionando minha pesquisa de TCC, principalmente mobilizando a Hannah Arendt, o Júlio Groppa, pensando nisso, né, no conceito do Groppa, da ideia de uma educação pelo arquivo, da sala de aula como um espaço de convivência entre vivos e mortos, de não ser só tudo pautado pelo interesse
dos alunos, né, dos jovens, que o professor tem uma responsabilidade de apresentar um legado do mundo, e não uma postura de irrefletida veneração do passado, né, mas tem uma responsabilidade de fazer aquilo se tornar acessível e pertencente, né, cultura, você se sentir pertencente à sua cultura. Então, como que você acha que essa ideia, né, geral que o Júlio cria da educação pelo arquivo, como que você acha que isso pode contribuir para o ensino das artes cênicas, para o ensino do teatro em sala de aula? Eu não tenho muito conhecimento sobre o conceito, eu li muito pouco do material que você me mandou, mas o que você está falando agora, do que eu consegui acessar, eu sinto que a gente, no teatro, a gente lida bem com essa ideia de tradição. Mas eu não sei se a gente lida bem, eu tô falando a gente, artista brasileiro de São Paulo, estuda na USP, ou estudou na USP, artes cênicas, de uma certa elite do Oeste, eu tô falando desse lugar muito circunscrito, né? Eu acho que, com relação a isso, não sei se daria para pensar numa coisa que valesse para tudo, sabe? Pensar num contexto que é o contexto meu de formação e que é um contexto, de alguma forma, próximo aos meus alunos, porque passa por mim. Eu acho que a gente lida de uma maneira muito estranha com a tradição teatral. No CAC, principalmente. Eu tive uma formação que venerava o pós-dramático. Tudo era pós-dramático, tudo bonito era o desconstruído, pós-dramático, com microfone, com a pessoa falando, um depoimento na frente da plateia. Quanto mais estranho, desconstruído, pouco teatral, mais legal era. E que me incomodava já na faculdade isso. Eu não sabia exatamente por quê, mas eu era, em alguns momentos, eu tinha a sensação de que eu tinha que seguir a modinha do pós-dramático até para ser pop. Isso é uma pessoa muito legal e tal, que sabe do teatro. Mas eu me incomoda um pouco isso, porque eu sinto que existem muitos jeitos de fazer teatro contemporâneo. O teatro contemporâneo não é um teatro contemporâneo, são teatros contemporâneos. E ele só existe porque existe esse legado dessas pessoas que fizeram teatro em outros lugares do mundo, não só aqui no Brasil, em outras épocas, de outros jeitos, com fala sem fala, com máscara sem máscara, com quarta-parede sem quarta-parede, na caixa preta, na rua, na arena, com texto em verso, com texto em prosa, para fazer rir, para fazer chorar, para fazer pensar, para não fazer nada, para aparecer. Sabe, eu acho que... E isso tudo é o que faz com que a gente consiga ser desconstruidão, entendeu? Não por um processo de progressão, mas é porque essa ideia de teatro desconstruído está desconstruindo uma coisa que teoricamente foi construída por alguém. E me incomoda muito a ausência dessa construção. Mas o que eu acho que é o desafio é não fazer disso uma coisa enciclopédica, porque a tendência, porque a gente, estou falando por mim, a gente não, né? Eu vivi um ensino de história do teatro e uma vivência não só de história do teatro, mas de história da arte de uma maneira mais geral, e até de história mesmo, escolar, desse lugar muito enciclopédico. Mas eu lembro que nas aulas de história, não história da arte, não história do teatro, história, ainda tinha essa tentativa dos meus professores de história de buscar, talvez, até um conhecimento linear, né, porque era a história da Europa, até chegar no Brasil, e aí, foda-se, se os africanos vier da onde, foda-se, o importante é que os africanos chegaram aqui e eram escravos. Não sei nada da história da África, um negócio que eu acho fim da picada, nunca tenho nenhuma história da África, em nenhum momento, estudei em muita escola, nada, mas enfim. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo a história da Europa, e depois a história da Europa no Brasil, e essa relação, mas ainda havia uma tentativa e um impulso de tentar fazer relações entre os fatos, acontecimentos, pessoas, frases,
descobertas históricas em vários períodos, com os seus com os deslocamentos que elas fizeram, que elas provocaram e que chegam até os nossos dias. Sejam por marcas na nossa cultura, sejam porque formam a nossa identidade territorial, nacional, sejam porque influenciam a nossa forma de ver o mundo. Então, eu sentia, sejam porque foram momentos tão arrasadores que a gente tem que lembrar deles para não repeti-los, mas eu sentia que havia esse impulso da gente olhar para o passado e falar, olha, ele nos ensina coisas. Quando eu estudei na escola e na faculdade história do teatro ou história da arte, eu sentia que não havia esse lugar de, olha, vamos olhar para a história do teatro e ver o que essas pessoas nos ensinam. Como isso desemboca naquilo que eu faço hoje, que eu penso hoje como teatro, né? Eu fui ver isso e eu fui perceber isso depois da faculdade. Eu lembro que eu despertei para isso quando eu fiz uma oficina de circo-teatro nos Fofos Encenam, que a ideia era trabalhar melodrama e circo-teatro, e que eu fiquei de boca aberta, que eu fui lá para isso mesmo. Falei, gente, nunca estudei melodrama, nunca estudei circo. Imagina, isso era muito brega quando eu estava na faculdade. O pessoal queria fazer o Vertige Protó ou o Théâtre du Radeau, que era um povo da França que veio fazer um negócio que chato pra caramba, que eu achei um saco, mas que era ótimo, era pós-dramático. Enfim, eu fui lá no Encenam, e eu lembro que nas primeiras aulas que a gente teve tipo uma história do teatro, do circo-teatro e do melodrama no Brasil. E aquilo foi apresentado de por que eu não sei o que a Dercy Gonçalves fez. Por que eu só sei que a Dercy Gonçalves era uma velhinha que falava palavrão na televisão? Por que a gente fica falando, e isso eu aprendi no CAC, que a apresentação dos comediantes de Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues é o grande marco do teatro contemporâneo, sendo que tinha um monte de coisa acontecendo de melodrama, que tinha um monte de invenções, mas a gente coloca a impressão que eu tenho, esses outros teatros, nessas caixinhas. Tipo, o melodrama não diz nada para mim, é só uma coisa estilizada, estranha, que está longe. Entra nesse lugar do exótico, né? A impressão que eu tenho, nesse lugar da história do teatro, entra nesse lugar do exótico. Tipo, nossa, o teatro oriental, olha como é exótico, olha essas máscaras, olha essas pessoas, que é um lugar que eu acho ruim, que eu acho interessante, até talvez como uma porta de entrada, mas eu acho que ficar nesse lugar do exótico eu acho ruim. Ou nesse lugar, tipo, olha como a gente faz teatro melhor do que o teatro que fazia nesse lugar aí. Eu acho que é um lugar ruim da história. Eu acho que é legal e nem sempre eu consigo fazer isso. Nem sempre. Eu acho que eu não sei fazer isso e eu tô aprendendo a fazer isso o tempo todo. Que é fazer esse trânsito entre o que a gente está fazendo agora, seja o texto que a gente está escrevendo, a cena que a gente está improvisando, a conversa que nós estamos tendo com algo do passado. E quando acontece, e às vezes acontece, é mágico. Eu lembro de um episódio que eu fiquei arrepiada na hora que aconteceu, com uma turma do ensino médio. É o povo que se formou o ano passado, mas eles estavam no segundo ano, que foi o ano da eleição do Bolsonaro. Que foi o seguinte, né? No primeiro ano, a gente foi assistir um espetáculo que era de um texto de um francês, que o Wesley fala que ele é do teatro do absurdo, né? Tem esse rolê das pessoas não gostarem do livro do Wesley, porque ele cria uma caixinha, e eu acho que isso é um problema mesmo, ficar criando caixinhas, mas de alguma forma ele estava tentando ali olhar para coisas, e ele fala que o Jean Tardieu é um cara do teatro do absurdo, e realmente era bem bizarra a peça, nós fomos assistir uma peça. E aí a gente conversou, né? Teve um seminário, a gente conversou sobre o teatro do absurdo. Morreu o assunto, passou-se um ano, praticamente. Aí, numa aula X, que eu dei um exercício Y, que eu não lembro nem o que era,
um grupo improvisou uma cena representando um debate de políticos. Óbvio, mobilizados por toda a história de que vai ter debate, Bolsonaro não vai no debate, vai ter debate, quem vai fazer o debate, porque não era 2018. Tudo pegando fogo. E fizeram uma cena de debate, e era bizarra a cena, porque os nossos debates são bizarros mesmo. A nossa referência de debate político no Brasil é bizarra. E eu lembro claramente, eu consigo dizer, palavra por palavra. E aí, terminou a cena, vamos sentar para conversar. Letícia Souza vira. E aí, gente, o que vocês acharam? Professora, posso fazer um comentário, uma pergunta? Eu posso dizer que a cena que a gente viu é teatro do absurdo? Porque eu achei que o que eles fizeram é o igualzinho que a gente viu ano passado. E aí a gente ficou fazendo uma discussão que foi muito legal, que não era só sobre a cena do teatro, né, do debate, que era absurda, como os debates que estavam acontecendo seriam peças do teatro do absurdo. E o que significa isso? Que é essa sensação de que nada faz sentido. Porque era justamente aquilo que aquelas pessoas que estavam fazendo teatro do absurdo, naquele momento pós-guerra, estavam sentindo que nada fazia sentido. Gente, eu sinto isso hoje. Para mim, pouca coisa faz sentido hoje. Tem horas que eu falo, não tem... Gente, o que é isso? Da onde as pessoas estão tirando essas ideias? E aí foi um momento que eu falei, olha, talvez o diálogo aí entre vivos e mortos aconteceu naquele momento, mas não é sempre que ele acontece. Mas quando ele acontece, ele é uma experiência significativa, porque ele laça o passado e nos tira do lugar, sabe? O lance é tentar criar jeitos, e é sempre uma tentativa, porque não está no nosso domínio a possibilidade de criar, justamente porque a gente cocria o tempo inteiro, né? A gente cria juntos a aula, todos artistas, mas eu, nesse lugar de professora que tenho essa assimetria, essa responsabilidade, é ter essa pulga atrás da orelha, de tentar fazer essa provocação, né? Ontem, por exemplo, né, nessa coisa estranha da gente tentar dar uma aula online no Google Meet para pessoas de 12 anos, que não seja eu falando e eles escutando, a gente fez ontem um teste, que era dar uma atividade prática. O tema era teatro grego, a gente está falando de coro, e a gente está falando de teatro grego, falamos de coro, e teve de tudo, teve animação com coro, teve jogo dos barbichos com coro, teve o desvio coletivo dos cegos com coro, e teve coro grego. E aí essa aula era justamente isso, eu trouxe umas frases de teatro grego e a gente jogou. A gente não fez uma aula expositiva, mas de alguma forma a gente estava lidando com essa materialidade, que é uma materialidade do passado. Então, acho que essa materialidade do passado, ela pode não só vir como tema, como lá no Teatro do Absurdo, mas ela pode vir como materialidade mesmo. A gente vai trabalhar com a ideia de quebra de quarta parede, ou com um movimento que é exagerado, e ver como isso reverbera nas nossas emoções, nos nossos afetos, e a posteriori a gente vê ecos desse passado da comédia dell'arte, o circo, sei lá, nesses nossos corpos. Então, eu acho que isso dá uma sensação de que a gente não está inventando a roda, gente. Sim. Tá? Vamos parar com essa ideia de que nós somos artistas e tudo está em nós, somos gênios, que temos, assim, a gente não cria nada, a gente está lidando com vestígios de tempo todo, vestígios da nossa história, vestígios da nossa cultura, da história do país, da história do teatro, da história da escola. É o tempo todo ter muito isso presente, que a gente está no meio de um monte de restos, tentando ali ver o que dá para juntar com o quê, para fazer uma coisa legal, uma coisa que seja gostosa, prazerosa, interessante, desafiadora. Acho que é um pouco isso. Mas isso é difícil de fazer, eu acho difícil, porque eu não aprendi a fazer isso. Porque quando eu estava na faculdade de artes cênicas, essas coisas elas eram muito separadas. A aula da prática, tinha a aula da teoria. Em raros momentos essas coisas foram cruzadas, raros os momentos. Na escola também, tinha hora de fazer, tinha hora de pensar. Raros os momentos eram que a gente fazia e pensava, né? Mas são justamente esses momentos que eu acho que talvez estejam mais vivos na minha memória de estudante,
tanto no CAC, quanto na escola do ensino médio, na escola do ensino fundamental 1, do fundamental 2. Uhum. Nossa, isso que você acabou de falar do não aprendi, isso é muito forte. A Malu, eu entreguei a primeira versão do projeto, e eu falando da prática docente no sentido de ampliar as referências dos alunos, ela falou, você vai esbarrar inevitavelmente no seu TCC em ter que tocar também em ampliar o repertório dos professores. E você tem que despertar o desejo no professor de fazer essa ponte entre vivos e mortos, porque se ele não for estimulado na formação, como que você vai querer que ele estimule os alunos? Sim. Isso é uma lacuna, né, que ainda está enorme, né, na contemporaneidade, esse desprezo total ao passado, né, como se tudo que nós fizéssemos fosse melhor ou genial, né? Para mim, quando eu fui ver o musical, quando eu assisti o musical pela primeira vez, foi um dos grandes choques de gente, isso é genial. Isso é genial não só porque a peça é legal, porque eu gosto muito da peça, eu acho que ela é muito bem feita, mas isso é genial. Pessoas enfiarem no CAC, goela abaixo, um trabalho musical de palhaço. Uhum. Criança. Eu acho isso e eu acho que isso tem acontecido, e eu acho que isso tem a ver com os alunos. A universidade é elitista pra caramba, que eu acho que isso, né, essa coisa da USP ser super elitista, francesa e tal, é legal. Não sei se é legal, porque eu também acho que às vezes entra no lugar de colocar esse passado numa veneração. Sim. Ou esses conteúdos, esses conhecimentos que são franceses, ingleses, americanos, enfim, que não são brasileiros, e não são pretos, e não são pobres, e não são trans, são só cis, branco, heterossexual, europeus. A gente entra num lugar que é, quando a gente olha para o passado, a gente olha ou para venerar aquilo que é genial e que nós nunca conseguiremos atingir, ou um lugar enciclopédico, que é eu vou acessar para pegar aquilo e me apropriar daquilo no sentido de que é um valor inclusive monetário mesmo, né? Um capital cultural. Quanto mais artistas, técnicas e nomes eu consigo dominar, e quanto mais eu consigo citar filósofos, quanto mais eu consigo falar difícil, mais inteligente eu pareço ser. Então, eu sinto que esse lugar de relação com o passado entra muito nesse lugar do capital cultural, que é só para eu ou parecer mais legal, ou mais inteligente, ou melhor que as pessoas, que eu acho que é o oposto do jogo com o passado que a gente tem que fazer, que é justamente escovar contrapelo mesmo, e ver como o passado me transforma, e como o meu olhar para o passado transforma o meu olhar para o presente. Seja o presente meu, particular, individual, como pessoa, seja o meu presente como sociedade, né, no lugar onde eu vivo, as pessoas com quem eu convivo. Mas eu sinto que na minha formação, teve momentos em que isso aconteceu, não posso ser injusta. Eu tive aulas, eu tive professores, eu lembro que a aula do Zé Sérgio foi uma aula dessas, as aulas da Malu traziam isso, as aulas de outros professores também traziam esse caráter. Não posso ser injusta e dizer que isso não aconteceu. Mas, para mim, essa sensação só ficou patente quando eu saí da universidade. E olhei para ela de fora. Sim. Lidando com a ideia de, tá, como é que eu vou falar sobre o passado com crianças e adolescentes que não acessam isso? Aquela birosca daquela apostila no Estado não acessam isso. Como fazer o diálogo acontecer, né? E é isso, não é ver o passado, corta, ver o presente. É ver o passado e o presente em relação, né? O tempo todo nesse enlace. Sim. Concordo super, Adri, com isso. E acho que é um desafio, né? Não colocar em caixas também o passado e presente. E essa questão, né? O grupo tem até um momento que ele coloca que é o gesto docente é um gesto, tem um duplo aspecto, né? Que é de profanação e de respeito ao mesmo tempo, né? Não é só respeito nem só profanação, coexistem, né? E acho que esse é o nosso grande desafio, tentar manter. A próxima pergunta, Adri, em relação, já envezando mais para
para minha pesquisa, que é: você considera importante que a prática docente possibilite a ampliação das referências artístico-culturais dos alunos? Sim, sim. Eu acho que por vários motivos. Eu acho que porque a ampliação, primeiro, é um direito deles. Uhum. Eu acho que a escola existe para isso. Se não fosse para isso, não precisava de escola. Ou de outras instituições. Estou falando da instituição escola, que é o meu lugar de fala, digamos assim, né? É o território onde eu atuo. Mas eu acho que sim, porque é um direito ter acesso, não é um privilégio, é um direito, e a gente tem que lutar por esse direito. Eu fico muito irritada quando a gente discute nesse momento de pandemia e as pessoas falam: eu sinto muito que as pessoas não têm internet, não conseguem acessar. Eu quero morrer pra fora quando eu escuto isso, porque você está dizendo que eu sinto muito. Então, é um privilégio, né? A gente está lidando o acesso com o acesso, tirando dele o lado político, né? A gente está tirando o político do estético, está tirando o político do artístico. E não dá para tirar o político do artístico e nem o político do estético em momento nenhum. Então, acho que é direito, ponto. Só por isso, já poderia passar para a próxima pergunta. Mas eu não acho que é só por isso. Eu acho que tem a ver com uma questão que é humana também. Eu não acredito que artista cria sozinho, né? Mesmo quando ele está criando sozinho, concretamente, né, num espaço só ele e os materiais, ele está lidando com os seus universos interiores, né? E esses universos interiores, né, essas outras vozes, né, que a gente acessa quando a gente está em processo, a gente conversa com a gente mesmo, né? Seja falando, eu falo sozinha, mas tem gente que não fala, é uma conversa mental, né? Uma conversa no pensamento. Você está conversando com você mesmo como se você fosse outros, né? Uhum. E essas conversas, mesmo quando são com você mesmo, elas são mais interessantes quando esses outros viram outras coisas. Uhum. Pensando mesmo no fazer artístico dos alunos. Eu acho que eles vão mais adiante, eles conseguem falar melhor sobre eles mesmos, sobre o mundo, a partir de um olhar para o mundo que existe e para as outras formas de mundo que talvez um dia existiram, não sei se foram assim exatamente como eu estou contando numa aula, porque a história é sempre uma versão, né? Não dá para dizer que é a realidade, mas poderia ter sido daquele jeito, ou talvez tenha sido daquele jeito. Isso eu acho que aumenta a espessura desses outros eus com os quais a gente conversa quando a gente está sozinho, ou mesmo quando a gente está numa conversa com várias pessoas, ou numa criação com várias pessoas. Me incomoda muito, às vezes, e eu já vivenciei isso em alguns momentos com estagiário, mas é o momento que você se cala e deixa a pessoa descobrir isso sozinha. Estagiário, bolsista, isso já aconteceu já muitas vezes, né? Que chega lá ou no TCC ou com algum projeto, e aí chega para o grupo e fala: então, gente, eu estou aqui com vocês, vamos criar teatro, vamos fazer uma oficina, mas eu quero que a gente seja uma oficina que tenha a ver com vocês. Então, o que vocês pensam sobre o mundo? Aí tem aquele silêncio, porque ninguém sabe o que a gente pensa, porque a partir do momento que a gente sabe enunciar o que a gente pensa sobre o mundo, a gente cristalizou uma ideia. E é muito difícil ter uma ideia cristalizada sobre o que é o mundo. Ou é muito difícil fazer isso e a gente não consegue, ou se a gente consegue é porque a gente não pensou tempo suficiente para fazer e está respondendo qualquer coisa para constar como tarefa. E aí eu acho que é também uma estratégia, né? É uma estratégia pedagógica. Acho que é a terceira motivação. Primeiro eu falei que é direito, segundo eu falei que faz com que as conversas sejam mais interessantes, e terceiro é como estratégia pedagógica. A partir do diálogo com que outras pessoas em outros tempos pensaram sobre arte, sobre o mundo, sobre mim, talvez eu consiga me pensar e pensar um mundo melhor. Ou pelo menos de um outro jeito. E isso pode se traduzir na minha forma de fazer arte, na minha forma de me relacionar. Então, também é uma estratégia pedagógica, no sentido de método mesmo. Lidar com outros pensamentos e outras formas de ser do passado, talvez nos faça ver formas que vivemos, ou percebemos, ou atuamos no presente, de um outro lugar.
Uhum. né? E eu acho que essas três coisas estão em movimento mesmo. Então, Sim. eu acho que é essencial. Eu acho que ficar fazendo jogos é legal, jogos teatrais, digamos assim, que é o básico, viola spoiler, pega os jogos e vamos fazer jogos, é legal também. Acho que os jogos trazem uma série de coisas importantes e também são um legado histórico. Mas eles são um legado de uma história, né? Ou pelo menos de uma legião histórica, digamos assim, né? Tem outras histórias, né? Me incomoda muito que eu pouco estudei, falei da Dercy, mas teatro experimental do negro, gente. Sim. Era sei lá, numa aula da Beth Azevedo de teatro brasileiro, ocupou, sei lá, 5 minutos da fala dela. Existiu Abdias do Nascimento. Pronto, e é isso, é um conhecimento de. Como é que fala aquele livrinho? Quase título de curiosidade, né? Como se fosse uma... É conhecimento de. Quando eu era criança, tinha almanac, eu tô velha. Né? Almanac? Verdade. Verdade. Mas vira conhecimento de almanac. Tipo, Abdias do Nascimento é a pessoa tal. Foda-se, sabe? Assim, foda-se também tem que cortar da gravação. Quer dizer, talvez o Guilherme goste do foda-se, não sei. Mas não interessa muito que dia que nasceu o Abdias do Nascimento, sabe? Assim, a menos que eu vá fazer uma astral dele. Não interessa muito o dia que ele nasceu. Ou o dia que ele morreu, sabe assim? Não interessa. Não interessa isso. Interessa o que mobiliza, o que aquela pessoa, como voz provocadora no mundo, chacoalhou nas pessoas. E talvez me chacoalhe também. E isso é repertório. Repertório, às vezes, não é só a técnica. Às vezes a gente fala ampliar repertório, parece que é só uma coisa do ponto de vista técnico, como modos de reprodução, né? Visando uma reprodução. Então, eu tenho que mostrar o que é a comédia dell'arte e o meu aluno tem que saber fazer comédia dell'arte, ou eu tenho que mostrar o teatro grego e o meu aluno tem que saber os nomes das principais tragédias gregas, ou outras coisas nesse sentido. Eu acho que não é isso. É isso também, talvez, mas não é essencialmente isso, porque não é o repertório no sentido de que eu vou olhar para aquilo e vou saber reproduzir. Eu vou olhar para aquilo e aquilo vai me movimentar, vai me tirar do lugar. E aí não importa muito se é um texto, se é uma fala, se é um depoimento, se é uma cor, pode ser muitas coisas que movimentam, até porque as coisas movimentam as pessoas em lugares diferentes. E diferentes coisas movimentam diferentes pessoas. Por isso também a importância de ampliar o repertório, porque pode ser que você, apresentando um repertório único ou muito restrito, você só vai movimentar uma parcela das pessoas, porque outras movimentam a partir de outras coisas. Sim. Não dá para olhar a sala de aula como uma massa. Ah, não, eu adoro o Brecht, então eu vou apresentar o Brecht, porque eu acho que o Brecht é uma coisa revolucionária. E aí eu tenho um aluno preto que olha para aquilo e fala, nossa, nada a ver, professora, fica trazendo esses alemão aí. Vamos falar do Islã aí, vamos falar de outras coisas. Estou dando aqui um exemplo bem estereotipado, mas pode ser que aconteça, que as coisas movimentam as pessoas em lugares diferentes, porque as pessoas são diferentes. A próxima pergunta é agora o momento de compartilhamento também, Dri. Que é se você poderia compartilhar estratégias ou procedimentos pedagógicos que você utiliza em aula e julga que sejam relevantes nessa perspectiva de ampliar referências, né, dos alunos. Ai, que difícil. Devia ter falado a pergunta antes que a gente estudava para vir para a reunião. Não sei, vamos pensar aqui. Eu acho que a primeira coisa é tentar fazer com que as pessoas vejam teatro. Eu acho que esse é o básico e é difícil pra caramba. Não é à toa que eu inventei um projeto mobilizando mundos e fundos para que isso fosse possível. Agora não tem mais possibilidade porque estamos na quarentena do coronavírus. Mas acho que a primeira coisa é isso. Tem uma coisa das artes da cena que é assim, é na hora que essa coisa do jogo, né, do jargão do futebol, jogo é jogo, treino, treino, é no momento de uma apresentação teatral
que a coisa acontece, ou numa apresentação de dança, ou numa performance, enfim. As artes da presença, as artes da cena, elas se dão nessa plataforma. Então, não adianta nada ficar falando mundos e fundos, e trazendo muitos vídeos, se os alunos não viram nunca uma peça de teatro, um espetáculo de dança, uma performance ao vivo. Não estou aqui tirando o lugar das reproduções, que eu acho que elas são importantes e podem ser muito bem utilizadas. Mas acho que esse é um dado, é o básico, né? Esse par, né? Ler e fazer é essencial. Eu acho que ir da prática, ir da provocação para a teoria, ou para a discussão, ou para a sistematização, qualquer nome que você queira dar, também pode ser uma outra chave. Começar fazendo uma prática, pode ser um jogo, pode ser uma proposta de cena, pode ser uma provocação, para aos poucos, para criar esse lugar mesmo da curiosidade, ou de uma relação com esse passado, ou com esse repertório, que não é uma relação meramente informativa. Ela também é uma relação que passa pelo corpo, ou passa pelos afetos, ou passa pela invenção, né? Pela criação em alguma medida. Então, por exemplo, ao invés de você... Eu lembro de um dispositivo que um professor meu usou, é que eu não gosto do Harry Potter, então não foi comigo, mas funcionou com outras pessoas. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, a gente tinha armários na escola e começaram a surgir nos nossos armários uns envelopes misteriosos com umas páginas de livro que ninguém tinha lido. E era um volume lá do Harry Potter. Cada um recebia uma página. E você não sabia qual era o livro e aí isso fez com que a gente começasse a conversar entre a gente e tentar juntar as páginas para seguir a história. Era uma estratégia de um professor meu de português para falar sobre leitura, sobre relações de livros e pessoas. Eu lembro que isso foi muito marcante. Eu não gosto do Harry Potter, nunca gostei. Peguei o livro na biblioteca, comecei a ler, não terminei, acho chato. Mas, enfim, outras pessoas se mobilizaram. Então, acho que essa coisa de você instigar, colocar a pulga atrás da orelha, brincar com o lúdico, né? Porque isso é do humano, né? Da gente querer descobrir, da gente querer saber mais. Então, não sei, uma coisa de gincana, ou essa coisa de descobrir pistas, ou mesmo de remontar imagens que estão, ou imagens ou textos que estão desmembrados, e você tentar criar sentidos e depois ver quais sentidos você criou e quais sentidos ele tinha originalmente, e aí você pode comparar, e isso revela talvez os olhares do passado e os olhares do presente. Tentar fazer com que as leituras não sejam escolarizadas, eu acho que esse é um nó de rabiola no Brasil. A leitura, ela é obrigatória na escola, mas ela é muitas vezes maçante. Eu lembro que quando eu trabalhava na biblioteca, eu falei que trabalhei bastante tempo como contadora de histórias, era muito legal ver que uma história que eu contei tinha fila para as pessoas pegarem o livro emprestado, ou se era um livro... Eu lembro que, por exemplo, eu contei para um grupo, acho que de quinta série, quarta série, sei lá, um conto do Edgar Allan Poe. E aí, as pessoas queriam ler, porque era um conto, e eu falei que era um conto, e as pessoas queriam pegar. Eu lembro que saiu um monte de livros do Edgar Allan Poe, porque as pessoas queriam saber, porque era uma história de mistério e tal, que tinha o gato que morria, não sei o quê, e as pessoas queriam saber o que acontecia com os outros. Então, eu acho que colocar o que a gente quer apresentar, esse repertório, né, que está chamando de repertório, mas que são as produções culturais, né, que são o legado mesmo da cultura e da arte que a gente recebe, nesse lugar da descoberta, nesse lugar da investigação, que a gente vai escavar essas obras. E aí, criar estratégias para que isso aconteça que é o difícil, né? Porque aí depende muito da obra, dos alunos, do tempo que a gente tem, quantos nós somos, né, adultos,
se a gente tem acesso a vários materiais, ou se a gente vive na pobreza absoluta e não tem nada. Estou falando aí de diferentes realidades educacionais pelas quais eu já passei, assim. Mas eu lembro de tentar fazer de tudo, assim. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava na maldita apostila do Estado, lá que era processos criativos, era no ensino médio. E aí, a proposta que estava lá era falar de ai, nem lembro, mas era tipo uma peça de teatro, né? Eu falei, mano, nem eu quero saber como é que foi isso. E eu lembro que foi no ano que morreu o Michael Jackson. Eu sou velha. E aí, tinha aquele show que não foi, né? Que é o This Is It, porque ele morreu antes. Mas tem o DVD, né? Tem os bastidores, que é o processo. E eu levei este vídeo. Em vez de passar um texto, eu levei o vídeo do Michael Jackson. E a gente assistiu o vídeo do Michael Jackson e discutimos sobre processo criativo a partir do vídeo do Michael Jackson. Por que isso? Por que o vídeo do Michael Jackson é menos interessante do que sei lá, quem é artista das artes visuais, XPTO, que os alunos nunca viram falar, não sabem quem é, não tem o menor interesse. Mas, ao mesmo tempo, não pode ter só o Michael Jackson, né? Não pode ter só a cultura pop. Mas por que também não a cultura pop? E não o Michael Jackson também. Mas acho que essa é uma outra estratégia. É criar ponte entre aquilo que a gente considera como muito interessante, justamente porque foge daquilo que é conhecido. Então, a peça de teatro, a música, a pintura, o livro, que é estranho, ninguém viu, ninguém sabe, é bizarro, não pertence aos repertórios daquelas pessoas, mas que, de repente, pode ter muito a ver com Michael Jackson, que, obviamente, eu já ouvi falar. E tudo bem, eu acho que também criar essas pontes entre coisas que são conhecidas e coisas que são desconhecidas também é uma estratégia. Além de buscar dispositivos de transformar o contato numa investigação, num jogo, numa descoberta, para e passo, em que eu me coloco como investigador, como curioso, né? E o difícil é criar os mecanismos para trazer essa curiosidade, aí não tem receita. Vai depender muito da idade das pessoas, do professor, do que está rolando ali, né? Do contexto. Mas acho que a chave é criar curiosidade, é também criar esse diálogo com coisas que são conhecidas. Também, senão, a gente tá fazendo um discurso, né? A gente só traz coisas que os alunos nunca viram, que os alunos não conhecem. A gente está validando e chancelando uma parcela da cultura. E a gente está dizendo, mesmo sem dizer, que aquilo que eles acessam não tem valor. E isso não é legal, porque isso, primeiro, é preconceituoso pra caramba, segundo, nos afasta deles. Porque isso, eu não tenho nenhuma... Se nada do que eu gosto esse professor gosta, se tudo que eu gosto ele acha uma porcaria, por que eu vou me dar o trabalho, né? E tudo que me faz ser quem eu sou, que a música que eu escuto, a dança que eu gosto de dançar na festinha, a historinha que eu assisto, o desenho que eu assisto, o game que eu jogo, X. Me fazem ser quem eu sou. Da mesma forma que o que eu leio me faz ser quem eu sou, as peças que eu assisto. Agora, se aquilo que me faz ser quem eu sou é ruim, não tem valor nenhum, por que eu vou me dar o trabalho de ouvir esse professor? Então, acho que essa é uma outra chave, porque também e isso eu acho que é um lance muito legal. Eu aprendo demais com os alunos. Eu não entendo nada de videogame, nada. Mas também não tenho muito interesse. Mas não entendo nada. Mas eles me mostram coisas que são muito legais. Músicas, filmes, videogames, quadrinhos, coisas que não estão no meu repertório. E aí, que é o legal dessa coisa que eu falei lá no começo, da horizontalidade. Aí o meu repertório também é ampliado. Como pessoa, não só. Porque é uma troca mesmo, né? Então, acho que essa é uma outra dica, sei lá, estratégia. Eu acho que às vezes é difícil, mas é importante a gente tentar, porque aí a gente está de verdade ouvindo as pessoas, né? Porque falar que a gente escuta, mas não levar nada do que elas gostam
né, para frente, ou não levar nada em conta, a gente está ouvindo as pessoas, não? Com elas, não sei, né? Sim. Bri, como que você acha que o recurso a materiais audiovisuais, filmes, espetáculos teatrais gravados, vídeo performance, entre outras expressões, como você acha que esse recurso pode contribuir para o ensino das artes cênicas, para o ensino do teatro em sala de aula? Eu acho que tem o seu lugar. Acho que eu vou colocar duas coisas em dois lugares. Eu acho que tem uma coisa que é aquilo que é produzido para ser visto, né, apreciado, fruído como audiovisual. Então, um filme, um videoclipe, uma vídeo performance, sei lá, uma animação, algo que foi produzido por alguém, ou por alguém, né, por um grupo de pessoas, pensando nessa plataforma do audiovisual. Eu acho que isso é essencial, porque não é teatro, mas são cenas, é arte da cena. Tem história, tem personagem. Estou indo primeiro no básico, né? Na primeira camada tem história, tem personagem, tem expressão facial, tem expressão corporal, tem conflito, tem diálogo, tem narração, tem um monte de coisa que tem no teatro também, que a gente pode fazer pontos. E, além disso, na dificuldade de levar os alunos ao teatro, porque às vezes é muito difícil mesmo, porque é isso, tem custo, exige tempo, é difícil às vezes. Às vezes eu acho que a produção audiovisual, ela cumpre melhor a função de provocar do que o teatro gravado. Porque o teatro gravado, ele não foi feito para ser fruído daquele jeito, né? Então, aquilo que a câmera nos traz, que é o corte, que é o enquadramento, que é a montagem, que é a trilha sonora, sei lá, que é a edição, que é o movimento de câmera, estou citando aqui alguns exemplos, aquilo que o audiovisual traz como potência de criação e de provocação, o teatro gravado não vai trazer, porque o teatro gravado tem a sua potência no presencial, no acontecimento do convívio ali das pessoas que estão compartilhando aquele espaço-tempo, é ali que está a potência. Quando eu coloco isso no teatro gravado, essa potência deixa de existir. Sim. Mas eu acho que tudo tem o seu lugar. E eu acho que não dá, eu tenho cada vez mais, ainda mais agora, isso a pandemia e a quarentena e essa necessidade de apelar para o ensino remoto sem saber, indo para as cabeças, né, pelo tateamento, eu acho que me ensinou, na verdade me ensinou não porque eu já sabia, mas eu acho que ficou mais evidente, que não dá para ir num caminho só. Você tem que ir experimentando. Então, eu acho que tudo isso tem seu valor. Às vezes, um trecho de uma peça gravada é super interessante. Eu acho que peças gravadas inteiras, às vezes, elas são cansativas. Elas, né, mas nem sempre. Eu, por exemplo, assisti um espetáculo gravado, agora na quarentena, que tinha mais de 1 hora e que eu amei. É sensacional. Mas né? Varia de pessoa para pessoa. Eu lembro que o ano passado eu passei para o grupo do terceiro ano, que é um grupo, no ano passado eles eram do segundo, né? Muito morno, assim. Mas eu passei uma gravação do 100% São Paulo do Rimini Protocolo. E a ideia era passar trechos específicos que eu tinha separado. E eles queriam assistir mais. E eles pediram, não, professor, deixa passando, é legal. E a gente contemplamos, assistindo isso. Achando muito legal, assim, rindo e comentando. E eu assim, tipo, que bom e tal. Imaginei que isso fosse acontecer. Isso aconteceu. O mesmo vale para outras produções. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito chateada, e foi no final do ano, e depois acabou o ano, e depois eu esqueci, aí eu lembrei, mas já tinha passado. É uma coisa que está aqui na minha cabeça, mas infelizmente eu tenho só a mídia física, então estou num dilema. Eu lembro que para uma turma, que ela está na escola ainda, eu passei um trecho, porque eu estava crente que eles já tinham assistido aquele filme, porque para mim, todo mundo já assistiu, mas veja que não. Eu estava crente que todo mundo já tinha assistido Shakespeare Apaixonado, eu passei um trecho. Crente, todo mundo já tinha assistido esse filme.
Tanto que eu comecei a falar, então, vocês lembram desse filme? Aí rolou aquela, tipo, tinha uma pessoa, talvez, na turma que tinha assistido, ninguém tinha assistido o filme, e eles queriam assistir, mas não dava mais tempo, porque foi no final da aula, mas era a última aula, quase a última aula do ano, não dava para fazer, e eu fui passar por, tipo, nossa, gente, devia ter passado o filme inteiro. Né? Então, eu acho que é muito interessante, sobretudo o cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem uma produção audiovisual que é pouquíssimo valorizada, pouquíssimo conhecida, mas nem sempre ela está disponível também, né? De forma fácil e gratuita, assim, né? Para você poder passar, assim, para as pessoas. E a produção cinematográfica, eu acho que o que é legal é você mudar um pouco os ares, né? Trazer uns filmes muito chiques, porque eles consomem cinema e eles consomem filme. E aí é legal consumir, porque eles vão continuar consumindo, vão continuar assistindo Coringa, os filmes da Marvel, e beleza, gente, deu tudo certo. Vão continuar assistindo Netflix, tudo certo. Mas eu acho que aí é legal trazer outras coisas no audiovisual. E é muito louco como a obra, muitas vezes, ela é tão louca, assim, ela é tão bacana, seja teatral como no audiovisual, que ela é de A a Z. Tem uma animação que eu passei já para criança e adulto, a mesma animação. E é muito legal as pessoas se relacionarem de formas diferentes. O mesmo filme, para idades muito diferentes, o mesmo filme. Que eu acho que é a potência da obra de arte. Então, o contato com obras de arte precisa acontecer sempre, como alimento, como provocação e como possibilidade de sair de si. A gente precisa disso, porque infelizmente a gente está no mundo que fica todo mundo em si mesmado, né? Mesmo que as pessoas ficam nas telinhas, elas ficam nas telinhas falando delas. Sim. Do que elas gostam. Essa coisa, eu tô numa gastura com essa coisa da quarentena, que eu acho que ela exacerbou tudo que tem de ruim. Assim. Eu tava ruim, mas é porque eu acho que eu tô azeda, não vai? Então não tem a ver com isso. Mas me incomoda essa coisa assim, né, no Instagram, as pessoas ficarem tirando foto de tudo que elas fazem. De tudo! Tudo que elas fazem. Tudo bem, eu entendo, e eu não vou ficar criticando as pessoas, porque eu acho que as pessoas lidam com o mundo e lidam com a quarentena de jeitos muito diferentes. Mas eu acho que eu não percebia, como eu não ficava o tempo inteiro na tela, talvez eu não percebesse isso. Isso já é um fenômeno, mesmo pré-quarentena. Eu lembro que me irritava ter aquele maldito espelho e as pessoas ficarem na frente do espelho. Foto no espelho. Porque eu acho que tem essa tendência do mundo, e eu não sei porquê, assim, acho que eu sou pouco inteligente ou pouco estudada para conseguir fazer grandes teorias, mas eu sinto como uma sensação física mesmo, que as pessoas, elas estão em si mesmadas. Elas estão falando delas, elas estão pensando nelas, elas estão vendo imagens delas, sendo elas mesmas, né, elas, fotos delas, vídeos delas, ou vídeos que ou essa coisa do filtro, né, que eu me transformando em outras coisas, não sou eu, ou é a peça que fala de mim, ou é a rede social que eu falo de mim, que eu mostro minha coisa, minha vida, tudo bem, mas eu acho que a arte e a aula de arte numa escola tem esse papel de puxar o tapete. Isso, eu tenho um certo medo, assim, algumas pessoas têm me mostrado, assim, né, essa coisa na quarentena, me mandado, às vezes, umas sugestões, umas propostas de vídeos e videoartes que estão sendo feitas nesse momento. Não vou falar da produção como um todo, porque seria leviano da minha parte, eu vi muito pouco. Mas do que eu vi, o que me parece? Como as pessoas estão sozinhas em casa, ou com pouca gente, o que elas fazem? Elas filmam elas, falam delas. Então, elas ficam fazendo teatro documentário delas. E me incomoda, porque eu já vejo isso nas redes sociais o tempo inteiro. Por que eu vou perder o meu tempo, entre aspas, eu vou dedicar o meu tempo para ver isso? Que eu acho que é esse o lugar da aula de teatro, seja com filme, com uma música, com um vídeo, com um poema, fazer a gente sair da gente. Então, não pode ser igual a gente.
É parecido, mas não pode ser agente em cena. Tem que ser outra coisa, porque aí eu saio de mim para me ver. Uhum. Até, né? Não só para ver o mundo, mas para me ver também, né? E eu tenho refletido sobre isso também, André, que é cada vez uma perda da capacidade de produzir ficção, né, de imaginar ficções. Que assim, o problema não é, não estou nem falando do realismo, não é o realismo em si. Uhum. Porque o realismo, assim, tem uma história de ficção, tem lá um personagem que não sou eu, é o personagem X, que tá histórias, coisas na vida. Não, fica nessa coisa, às vezes, documental, que é eu falando de mim, daquilo que me toca. Tudo bem, eu acho que tem o seu valor. Mas eu acho que, infelizmente, o nosso confinamento, ele está exacerbando isso, das pessoas ficarem nesse lugar quase do lamento, Sim. estarem isoladas, mas elas se isolam, que elas falam delas mesmas, então elas vão se isolando cada vez mais nesse lugar de, sabe quando você coloca dois espelhos, um na frente do outro, e as imagens se multiplicam? São milhares de imagens, mas são milhares de imagens iguais, imagens de você. Não é sair de si, é pelo contrário, é entrar num túnel de vocês, sabe? Tô notando aqui essa ideia dos espelhos que eu achei. Túnel de vocês, eu adorei essa ideia. Porque é isso, né? O que é legal da ficção é você sair de si. É você acompanhar aquele personagem, aqueles personagens, seja você se emocionando com ele, seja você odiando, ou seja você amando, seja você querendo ser aquela pessoa, sendo você querendo que aquela pessoa morra, sei lá, seja você sentindo dó, amor, mas enfim, é outra pessoa, não é você. Sim. Dri, para finalizar, antes de eu te agradecer e fazer o encerramento, eu queria que você falasse, não precisa justificar, só fale o título. Quero que você escolha uma peça de teatro, um filme e um texto literário. O motivo que eu quiser. O motivo que você quiser, não precisa justificar nem nada. Uma peça, um livro, qual é a ordem? Uma peça, um filme? Uma peça, um filme e um texto literário. Nossa, que difícil. Peça, né? 2 pontos. Bartolomeu, que será que nele deu? Livro. O Dia do Coringa. O Dia do Coringa? Eu não sei falar o nome. Justin Gardner. É o cara que fez o Mundo de Sofia, mas não é o Mundo de Sofia, é o outro livro. É o Dia do Coringa? Acho que é o Dia. Depois eu vou consultar se estou falando o nome errado. Pode ser que não seja o Dia, que seja alguma coisa do Coringa. Eu vou pôr aqui no Google. Talvez eu esteja falando o título errado. E o outro esse é o livro, faltou o filme, né? Eu pulei. O filme. Nossa, assim, então. Ilha das Flores. Ótimo. Ilha das Flores. É velho também, né? Veja, a pessoa só fala coisa velha. É bem a coisa do passado, né? A pessoa só tá com os mortos. Cadê? Coringa. Deixa eu ver só se eu falei o nome certo do livro. É o Dia do Coringa, tá certo. É o Dia do Coringa mesmo. É um livro escrito pelo norueguês, blá, 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 blá. É o Dia do Coringa mesmo. Dri, queria te agradecer pela disponibilidade de ter, nessa loucura da quarentena, 1000 atividades na escola de aplicação remotas, mais seu mestrado, 1000 coisas, de ter encontrado um tempinho para a gente conversar. Acho que me provocou muito e me aquece o coração saber. Você sabe que eu já te falei várias vezes, eu admiro muito seu trabalho, para mim foi importantíssimo
para minha formação ter feito estágio com você por um ano inteiro e ver o seu desejo, o fogo que tem em você, que isso é raro da gente ver em sala de aula, principalmente nas realidades das escolas públicas do Brasil, né, por mil condições. Isso me motiva muito, e saber que você compartilha dessas ideias que não estão numa negação total do passado, nem num apelo irrestrito ao eu, ao presente, a essa noção irrefletida do que veio antes, do que somos nós e o que podemos fazer. Acho que isso me aquece muito e me dá esperanças, tentar projetar esperanças, né, e utopias e ficções nesse momento que não colaboram para que nós pensemos nisso, né. Queria te agradecer e reiterar minha admiração e minha gratidão. Obrigada. É muito bom, assim, né? Cansa fazer, né? Eu falo muito, mas é muito legal ter essas oportunidades de falar sobre as coisas que a gente acredita. Como eu falei, né? Eu estou nesse momento que nem lá o povo do teatro do absurdo, que a gente começa a desacreditar do sentido das coisas. As coisas estão tão reviradas, e a sensação de impotência às vezes é tão grande quando a gente vê as atrocidades que estão acontecendo, que eu acho que a gente precisa cada vez mais, primeiro, fortalecer as nossas comunidades interpretativas, sabe? Juntar com as pessoas, que não é só falar com as pessoas com quem a gente concorda 100%, mas é com pessoas que entendem a nossa frequência, não necessariamente falam a mesma coisa que a gente, mas falam talvez na mesma frequência que a gente. Eu acho que isso nos fortalece, e falar sobre coisas, né, me faz, puxa, dá muita saudade dos meus alunos, das aulas, da vida, mas ao mesmo tempo me fortalece para continuar lutando, mesmo nesse mundo louco, com essas coisas bizarras, apocalípticas, estranhas, que cada semana é uma novidade mais grotesca do que na semana anterior. Então, dá força para continuar resistindo e acreditando que a gente está contribuindo com uma parcelinha, né? Pequena, pelo menos. Sim.